Oi pessoal, eu sou Rafael Lima e nesse vídeo eu vou desmascarar Silas Malafaia. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. O Silas Malafaia, há muito tempo, ele vem tomando uma atitude de uma pessoa que realmente faz as coisas por interesse próprio. Por que eu falo isso? Porque ele toma suas decisões, as suas opiniões são de acordo com o momento do Brasil e se ele concorda com aquilo ou não, se aquilo vai favorecer a ele ou não. Por exemplo, o Silas Malafaia criticava o Bolsonaro, falava que o Bolsonaro não tinha atribuições necessárias para ser presidente do Brasil. Vamos ver o vídeo aqui dele falando para vocês não pensar que é coisa inventada, que é fake news que eu estou criando agora. Ok? Deus abençoe vocês, ok? Não existe direita radical? Você está enganada. Você que está enganada, minha filha. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Tá? Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. Vamos deixar de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso para você aqui, ok? Deus abençoe. Não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas três condições, não. Você tá enganado. Você tá muito enganado. Eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível, viu? Eu fico assim, ó, de boca aberta. O tempo vai mostrar para vocês. Segura aí. O tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas três qualidades, não. Não reúne não, você está enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando, tá? Competência política, competência administrativa, integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu estou te falando. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Essas coisas ele falou antes da eleição, quando o Bolsonaro já era comentado na internet, mas a grande mídia desprezava ele e muita gente, praticamente todos os intelectuais, vamos dizer assim, diziam que ele não tinha chance alguma de ser presidente do Brasil, de ganhar uma eleição. Só que o Silas Malafaia fez isso, falou isso em uma live que ele estava fazendo e aonde uma das pessoas da live, uma menina participando, falou que o Bolsonaro tinha os atributos necessários para ser presidente do Brasil. E aí ele falou que ela estava enganada, falou e essas coisas todas que vocês viram. Mas agora, olha só, ele parabenizando a Dilma. Lembra que eu falei aqui do PT, que printou, que eu printei, que botaram no site? Eu não satanizo o partido político. Eu quero dar parabéns à presidente Dilma Rousseff. Parabéns, presidente. Parabéns por sua atitude. Eu não satanizo o partido político. Eu não. Eu, por exemplo, o senador Lindenberg Farias do PT, que foi prefeito de Nova Iguaçu, amigo dos evangélicos, comportamento bacana. E aí, gente, o Silas Malafaia é isso. Todas as vezes que ele tem interesse, ele dá opinião, se dizendo como um servo de Deus, se dizendo ser um homem de Deus. Ele sempre fez isso. Ele, por exemplo, agora ele apoiou o Bolsonaro nessa eleição, quando o Bolsonaro tomou uma facada, ele viu que o Bolsonaro iria ser presidente, que já estava decidido, e que a eleição era só uma questão de data, mas era impossível tirar a candidatura do Bolsonaro. Ele convidou o Bolsonaro a ir à igreja evangélica dele, Vitória em Cristo, e lá ele falou palavras dizendo que o Bolsonaro era um homem de Deus, que Deus ia capacitar o Bolsonaro da sabedoria. Falou várias coisas que agradavam. Vamos ver. Quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça. Em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país. Ele é um cara totalmente que dá suas opiniões em interesse próprio. Agora que ele gostaria que o Bolsonaro colocasse Magno Malta como ministro, o Bolsonaro não colocou, escolheu o Osmar Terra ao ministério que o Magno Malta queria.
ele veio a público e chamou o Bolsonaro de ingrato. Disse que a ingratidão é memória do coração. E agora ele já está totalmente discordando do Bolsonaro e ainda falou que quem apoia em tudo a unanimidade é burra e que ele está certo. Olha só, é assim que o Silas Malafaia faz. Ele conheceu o Lula em 2002, viu o governo Lula, viu o mensalão, ele sabia que a Dilma Rousseff era apenas uma anta, uma mula, um poste, um objeto a ser manipulado pelo Lula, e ele mesmo assim parabenizou a Dilma Rousseff, ele mesmo assim falou que a Dilma Rousseff ia ser uma boa presidente do Brasil. E aí, o que aconteceu? As coisas não deram certo. A eleição de 2014 ele apoiou Aécio Neves, enfim, e nem em 2018 era contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava em baixa, a mídia falava que ele não tinha chance alguma de ser presidente. Quando o Bolsonaro estava em alta, ele foi na casa do Bolsonaro fazer live com o Bolsonaro, mudou totalmente a sua postura, não manteve firmeza nas suas palavras, chamou o Bolsonaro dizendo que Deus ia capacitar, que isso e aquilo, e agora ele vem novamente chamando o Bolsonaro de ingrato, porque o Bolsonaro não fez o que ele gostaria que fosse feito. Então, o que o Silas Malafaia quer? O Silas Malafaia quer que seja tudo do jeito que ele acha que deve ser, segundo o interesse dele. Se ele não tiver vantagem em alguma coisa, realmente ele pula fora, ele critica, ele fala, ele gosta de gritar, esbravejar, fala, para enganar as pessoas que não conhecem, que ficam apenas vendo esses discursos, mas não acompanham esses vídeos, porque ele demonstra ser uma coisa e a outra. Ele é igual camaleão. Silas Malafaia devia ser Silas Camaleão Malafaia, porque ele não mantém, ele muda de cor de acordo com o que favorece a ele. Ele não tem uma postura firme, ele não é um cara pulso firme, ele só grita, só sabe gritar com pessoas desinformadas, tá? Ele faz aqueles discursinhos dele sozinho. Falar sozinho é muito fácil, falar com o espelho. E agora ele tá chamando o Bolsonaro de ingrato, ele tá discordando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez o tomar lá da cá, que sempre teve no governo Dilma, no Lula, que ele parabenizou. Passado o tempo, ele foi contra o Lula também, porque o Lula tirou sarro dele e falou que pro Silas Malafaia tudo que acontecia a culpa era do diabo. Aí ele fez aquele videozinho dizendo que a roubalheira do PT não era o diabo, era o partido dele, falou um monte de coisa lá, sensacionalizando, que era o que as pessoas gostariam de ouvir, e ele fica assim pra ter mídia, para o culto dele encher de gente, ele ganhar oferta. É isso que ele fica fazendo. Silas Malafaia é um cara totalmente materialista, que o amor dele está no dinheiro, só pensa em dinheiro. Tudo que ele faz é com o objetivo de chamar a atenção. Ele não consegue chamar a atenção de uma forma realmente eficaz, com sinceridade e transparência, e ele fica assim dançando conforme a música, indo para lá, indo para cá. Não mantém nada do que ele fala. As palavras do Silas Malafaia é como uma areia. Qualquer vento que dá, leva para um lado, leva para o outro. E isso que ele vem fazendo, enganando muita gente que acredita que ele é um homem de Deus, que sabe o que está falando. Mas eu te falo, por que então ele não é presidente do Brasil? Por que ele não se candidatou? O que impediu ele a se candidatar a presidente do Brasil? Já que ele entende tanto de política, ele entende de tudo, pô. Silas Malafaia sabe quem é a melhor pessoa para ser ministro. O Silas Malafaia sabe quem vai ser um bom presidente, sabe quem não vai ser, ele sabe de tudo. Por que ele não se candidata? Ele que tem que ser presidente do Brasil. Mas não é, por quê? Porque é um tremendo tratante. É isso que ele é. Só quer mídia, só quer aparecer, só quer levantar oferta e ganhar dinheiro. É exatamente isso que ele faz. Esse que é o servo de Deus, que se diz pastor, na maioria das vezes fala besteiras e mais besteiras, porque a palavra do Silas Malafaia não é baseada em absolutamente nada além do interesse próprio. Se não fizer do jeito dele, se não fizer segundo o que a sua consciência julga como certo, ele vai falar, ele vai criticar e vai falar um monte de besteira, chamar o Bolsonaro de ingrato, porque o Bolsonaro manteve a sua palavra com o eleitorado, que a responsabilidade do Bolsonaro é com o Brasil, não é com o Magno Malta. O Bolsonaro falou, eu vou colocar ministérios, pessoas competentes, pessoas técnicas, pessoas com capacidade. E escolheu a assessora do Magno Malta para ser ministro, a Damares, que vai ser ministro dos Direitos Humanos. Mas o Magno Malta não. Por quê? Porque ela tem mais capacidade do que ele. Não é porque ele é senador, que ele ganhou a eleição, que a assessora dele é inferior a ele. O Bolsonaro agiu corretamente. Mas o Silas Malafaia não. Ele quer saber disso aqui, ó. Ele quer saber de dinheiro e fama. Então ele primeiro, ele morde e depois assopra. É isso que ele faz. Um tremendo de um hipócrita. Isso que o Silas Malafaia é. Então nesse vídeo eu estou desmascarando toda a hipocrisia de Silas Malafaia, que só fala sozinho. Ele vai para debate, ele grita, ele esperneia e faz aquela palhaçada toda sozinho.
frente a frente com ninguém, ele não fala nada porque ele sabe que vai ser desmascarado. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like.